Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo, né? Sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e da ciência política e também, sobretudo, sempre respaldado pela pesquisa acadêmica ou ensaística, o ensaio como naturalmente teremos hoje. Quero falar do filósofo Mortimer Adler. Mortimer Adler, nascido em 1902 em Nova York e falecido em Palo Alto em 2001. Viveu quase 100 anos, né? Praticamente 99 anos, né? Quase um século e uma grande figura que contribuiu para o mundo intelectual, sobretudo com a sua obra Como Ler Livros. Né? Esse Como Ler Livros, ele fala também de como escrever na obra. Né? E eu tenho dois vídeos falando sobre a escrita e a produção intelectual, da vida intelectual. Um dos Sertianges, que eu fiz um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o comentário que eu falei dos Sertianges. E o outro do Miguel de Unamuno, como escrever uma novela, que eu também fiz nesse canal, vou deixar também no link para vocês conferirem. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para a venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram do Sebo Só Pepitas. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com livros que estão procurando, ou vai surgir porventura um novo interesse. E vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas ao teatro, ao cinema, são coisas que, ao museu também, né? São coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. O conhecimento a gente gasta para ficar mais rico. Também eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog. O meu blog que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, os livros de minha autoria para baixar. Vocês vão com certeza se deparar com um material de boa qualidade, de anos e anos de pesquisa, afinco, intensa, que eu consegui fazer humildemente, editar e condensar nesses livros que eu tenho no meu blog. Lá tem um ensaio que se chama Uma História dos Movimentos Nacionalistas, que eu falo dos movimentos nacionalistas do século XX, faço um aparato sobre todos eles. O Bellum, a Guerra como Atividade Humana, onde eu falo sobre a guerra, onde eu me inspirei muito nos livros do John Keegan e do Clausewitz também, dos conceitos do Clausewitz, do John Keegan e do Lawrence Kelly, né? Que é sobre a guerra dos selvagens. Começa sobre a guerra pré-civilizacional, né? Pré-societal dos selvagens, passando pela guerra as guerras da antiguidade, depois o surgimento da pólvora, até as guerras mais modernas. E eu faço um debate bem interessante, trago para o debate bem interessante a ideia do ser humano como homem, lobo do homem, do Hobbesiano, né? Que nós somos o homem é o próprio lobo do homem, ou se o ser humano é pacífico por natureza, como dizia o Rousseau, né? Então vale a pena vocês conferirem lá. Tem a minha trilogia de aventuras, As Aventuras de Donoso Bueno, que são 3 romances históricos onde eu misturo ficção com história, com os períodos históricos, que abarca no primeiro livro, na época da escravidão, no século XIX, do Império Brasileiro, depois a Revolução de São Paulo de 1924, a Revolução Tenentista aqui em São Paulo de 1924, depois no segundo a Guerra Civil Espanhola, né, ambientado na Guerra Civil Espanhola, e o terceiro no Rio de Janeiro dos anos 50, né, quando volta o Getúlio Vargas ao poder por meio de uma eleição, e aí tem toda uma aventura no Rio de Janeiro dos anos 50, né. Bom, também tem a minha magnum opus, que é o Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, que é um livro que eu falo sobre as culturas punk e skinhead, principalmente em São Paulo, até o início dos anos 2000, até 2010, 2015 mais ou menos, abarca esse período que eu estudei sobre as tribos urbanas, né?
Vale a pena vocês darem uma conferida, tá certo? Então é isso aí. Bom, vamos começar com o vídeo de hoje. Mortimer J. Adler, nascido em 1902 em Nova York e viveu até 2001, e faleceu em Palo Alto com quase 100 anos. Ele foi um filósofo de origem judaica. Seu pai era joalheiro, né? Era dono de uma joalheria, comercializava joias, né? E aos 14 anos ele abandonou os estudos para tentar a vida jornalística no New York Sun, no jornal New York Sun. Ele passou também por várias universidades ao longo da sua carreira, como a Universidade de Columbia e a Universidade de Chicago. Ele viveu em Chicago também, então ele passou pela Universidade dos Chicago Boys, né? Bom, e o curioso da vida do Mortimer Adler é que ele, nesse período que ele decidiu começar a ler, a adentrar ao mundo da literatura para ser jornalista, e depois ele acabou se tornando filósofo, não ficou só na área do jornalismo, ele tinha estudado a biografia do John Stuart Mill. E quando ele estudou a biografia do John Stuart Mill, ele ficou sabendo que o John Stuart Mill, quando tinha 5 anos de idade, já tinha lido as obras do Platão. E ele se sentiu um ignorante, porque ele já tinha quase 20 anos de idade e nunca tinha lido nada sobre Platão. Depois, graças a isso, ele vai investigar e vai ler sobre os filósofos clássicos e tudo mais. Ele conseguiu convencer o reitor da Universidade de Chicago, por exemplo, a introduzir livros da alta cultura, como os livros tomistas do Santo Tomás de Aquino e os livros aristotélicos, né, do Aristóteles. Então, ele defendia a alta cultura e ele conseguiu influenciar, inclusive, o reitor da faculdade ao qual ele passou para adotar essas obras no currículo, né? O livro Como Ler Livros, ele foi escrito em 1940 e em 1972 ele vai ter uma ajuda de revisão do Charles Van Doren. O Charles Van Doren, que é basicamente quase que um coautor desse livro, vai reeditar esse livro, que vai ser na época que esse livro vem para o Brasil, só que tem uma edição mais nova, se eu não me engano, dos anos 2000, né? Desse livro aqui no Brasil. Eu li a versão digital, por isso que eu não estou mostrando ela física aqui, mas é bem fácil vocês encontrarem para comprar o livro ou para baixar o PDF, ou até mesmo você baixando o PDF, você converte em EPUB, né, que dá para ler no Kindle depois o livro, né? Ele também vai ser fortemente influenciado pelo John Dewey. John Dewey, aquele filósofo muito ligado ao mundo liberal, né? Ao mundo mais, e ele vai ser basicamente um libertário, embora fosse judeu. O Mortimer Adler, no ano 2000, um ano antes do seu falecimento, ele se converteu ao catolicismo, né? Ele foi batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, no seu leito de morte, ele se converteu ao catolicismo, né? E esse livro, Como Ler Livros, é o sua magnum opus, o seu livro mais famoso, né? Bom, o Mortimer Adler, ele vai lançar uma coleção de livros de 60 volumes que se chama The Great Books of the Western World, os grandes livros do mundo ocidental, né? E nesse livro, dessa edição que eu peguei do Como Ler Livros, no final ele dá uma lista dos livros mais influentes, desde a antiguidade passando até os livros contemporâneos. Aí lá tem Shakespeare, Cervantes, tem até o Franz Kafka, que ele cita o Processo, né, do Franz Kafka. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando desse livro, do Processo do Franz Kafka também. Então ele vai falando dos livros mais famosos, né? Esses são os que eu consigo me lembrar de cabeça agora, né? E ele vai falar que os livros, eles podem ser de ficção, ficcionais ou expositores. Os livros expositores são os livros mais acadêmicos ou ensaísticos, como o próprio livro do Como Ler Livros dele é um livro expositor. E ele nos guia, ele nos dá um norte, ele nos dá uma técnica de como ler livros e como fazer resumos também, né? Esse livro dele, na verdade, é mais focado em ensinar
a pessoa que está adentrando o mundo intelectual aos livros expositores, que são os livros de sociologia, os livros de filosofia, os livros de história, os livros de antropologia. Não são ficções, né? Ele fala também que esses livros expositores eles são mais limitados. Quando você lê muito livro de sociologia, de filosofia, chega uma hora que não tem mais inovações, é mais do mesmo. E o mundo ficcional, o mundo da literatura, ele é um mundo infinito, ad infinitum, né? Porque você pode formar diversas combinações nas histórias, com metáforas, com metonímias, com analogias. Você pode fazer várias combinações. E os livros de ficção, então, eles são ilimitados, diferente dos livros expositores, que são os livros conceituais, os livros que são baseados em conceitos. Esses conceitos dos livros expositores, eles estão embutidos nos livros ficcionais, sempre representados, materializados através de um personagem, ou de uma passagem, ou de uma descrição de algum ambiente, que é metaforicamente, que faz uma metáfora ao conceito, né? Bom, ele defendia a ideia de paideia dos gregos. A paideia é mens sana in corpore sano, mente sã e o corpo são. Que a gente tem que ter uma disciplina ascética, uma espécie de asceticismo, quando a gente adentra ao mundo intelectual, que é o mundo de disciplina. Para poder a leitura, ela também é um trabalho e requer muito trabalho, né? Aí você tem a leitura, que ele fala que é a leitura simplesmente do ócio, né? E a leitura do aprender. Tem o aprender e o interpretar, né? Você tem a leitura que é uma leitura simplesmente por informação, como a leitura dos jornais. Os jornais, os periódicos informam, né? Aí tem aquela frase famosa do George Orwell, se você não lê as notícias do jornal, você está desinformado. Se você lê os jornais, você está mal informado, né? Me lembrei muito disso, porque é exatamente isso. Ele não tem a intenção de te trazer uma reflexão mais profunda, é só a ideia de informar algo. Mas os livros que você quer aprender o conhecimento, absorver o conhecimento, a interpretar o conhecimento, é um outro tipo de estratégia, eles são muito mais profundos, né? Essa ideia de paideia dos gregos também era defendida pelos Sertianges, que eu tenho um vídeo falando dos Sertianges, vou deixar aqui, como eu disse, na descrição do vídeo para vocês, né? E aí tem os subgêneros, né? E ele vai falando que é importante lançar perguntas, como por exemplo, o que este livro quer dizer? Como ele diz o que quer dizer? O que seu conteúdo significa? Aí tem os gêneros, os subgêneros, né? Que os subgêneros da ficção, na verdade, são três, que é a poesia, o teatro e a prosa, né? A exposição tem a investigação acadêmica, o ensaio, e a poesia, a prosa e o teatro, né? São os subgêneros da ficção, né? Bom, ele vai falar que tem que ter uma espécie de acordo entre o autor e o leitor. O autor tem que estar numa posição elevada do leitor se ele quer transmitir o seu conhecimento. Não é como no mundo digital, onde você não recebe só passivamente a informação, mas você tem a possibilidade de interagir com o vídeo ou com a exposição que está sendo proferida, exposta, né? Não é uma leitura com essa interação. O leitor ele recebe passivamente, mas toda leitura ela é ativa. A leitura não é passiva. E ele fala que os melhores alunos não são os passivos que recebem o conteúdo em silêncio e fazem tudo que o conferencista quer. Os alunos mais rebeldes são os melhores. Os alunos questionadores. Aí eu me lembro, na época que eu estava no ensino médio, que eu dei muito trabalho para a professora de história, porque eu tinha minhas convicções, minhas ideologias, e eu batia de frente com ela. E outros alunos que eram meus amigos que também tinham essa inquietude. E essa inquietude é a base
do mundo intelectual, da aventura intelectual que eles vão iniciar ao longo de sua existência. Ele compara basicamente a leitura a um jogo de beisebol, onde você tem o rebatedor e a bola é o texto. Então o rebatedor precisa acertar a bola, né? Ele precisa acertar o texto. E o mundo da leitura é um mundo que, se você adentra ele, começa a pegar o ritmo e o gosto pela leitura, é viciante como qualquer entorpecente. Você fica viciado no conhecimento, né? E você não se contenta em apenas ler um livro ou 2 livros. Você adquire o hábito da leitura e está sempre lendo. E esse hábito faz com que você não se torne um analfabeto funcional. Ele vai falar que teve uma pesquisa nos Estados Unidos da década de 50, se não me engano, isso nas edições mais posteriores, que cerca de 30% dos alunos universitários tinham dificuldades na apreensão de textos, né, de interpretação de textos, e tiveram que ter aulas extras de interpretação de texto. E eu diria que no Brasil a gente tem esse problema, porque tem várias faculdades até que não são tão tradicionais e tão exigentes, do mundo privado principalmente, que tem muito aluno que chega lá por facilidade do FIES, do governo, tudo que tem que ter, claro que tem que ter. A gente tem que facilitar o ensino superior também, não só o técnico. Mas que esses alunos, como não tiveram uma base, eles têm uma grande deficiência na interpretação. Então o analfabetismo funcional no Brasil, ele atinge inclusive o mundo universitário, né? O meio universitário também, né? E ele vai falar, por exemplo, da importância de um país que incentiva a leitura. O Brasil é um país, que eu vi numa pesquisa uma vez, que as pessoas leem menos de 30 páginas por ano. Isso é muito pouco, ler menos de 30 páginas por ano. E Buenos Aires, por exemplo, só Buenos Aires na Argentina, a capital da Argentina, só em Buenos Aires, na grande Buenos Aires, tem mais livraria do que no Brasil inteiro. Ou pelo menos tinha, não sei como que é hoje. Mas houve um tempo que Buenos Aires tinha mais livraria só na cidade de Buenos Aires do que em todo o território nacional brasileiro, né? Bom, a leitura é aprendizado, né? E tem essa diferença entre o interpretar e o aprender. Você pode interpretar um texto, mas não aprender de fato, né? E aí o decoreba, quando você decora as informações, elas não é o verdadeiro aprendizado necessariamente, né? É como você falar em um outro idioma. A fluência não está na quantidade de palavras que você sabe, ou se você conjuga certos verbos, ou se você escreve e fala rápido. A fluência está em se fazer entender. Quando eu estive morando nos Estados Unidos, eu estava pegando a fluência do inglês, eu conjugava muitos verbos errados, tinha os auxiliares do verbo que eu falava errado, que eu só fui aprender quando eu fui dar aula depois. Só que, na verdade, eu me fazia entender. Eu era fluente. Eu conseguia entender o que estavam falando e eu conseguia me comunicar também. Você conseguir se comunicar já faz de você um fluente. E o aprendizado é a mesma coisa. Quando você lê um livro, você conseguir explicar a ideia do autor, e todo livro, de acordo com ele, tem uma intencionalidade embutida, o autor tem uma intencionalidade embutida no texto. Quando você entende isso, se o livro começa com uma pergunta, todo o desenrolar do livro vai ter que ser para responder essa pergunta a priori, né? Então é muito importante isso. Então, se o leitor tem um contrato com o autor, é como se fosse um pacto entre o autor e o leitor. Se o leitor tem isso em mente, aí a leitura fica sendo uma leitura de aprendizado e não só de aquisição de informação díspare, né? Ele vai falar do Montaigne, né? O Montaigne, que era um grande defensor do empirismo, de certa forma, que defendia a experiência. Ele escreveu teatro também, peças de teatro também, mas ele defendia muito a aquisição do conhecimento pela experiência. Ele vai falar que o texto, a priori, ele não existe, ele vai sendo construído. Então é essa ideia de que se a priori tem uma pergunta, é a construção com base na experiência ou com base nas vivências que vai dar a sustentação de argumentação para o autor, que vai fazer o texto ser composto, né?
Bom, e aí ele fala que tem uma diferença entre ensino e descoberta. Ensinar também é você descobrir. Você vai descobrindo cada vez mais o conteúdo. Que nem eu disse para vocês, quando você adentra o mundo da leitura, você não consegue mais. Você fica viciado em querer descobrir cada vez mais. Você não se contenta em apenas uma informação ou outra. Você quer cada vez mais seguir nesse caminho, né? E o Montaigne falava da ignorância que precede a apreensão do conteúdo. Então, é somente através da experiência que, a priori, nós somos ignorantes ou fazemos perguntas que não têm respostas, é apenas depois da apreensão das experiências e da composição do texto que você vai dar uma resposta a essa ignorância inicial, né? O Voltaire falava naquele livro, O Filósofo Ignorante, que é um dos livros que eu mais gosto, que o conhecimento ele vai ad infinitum. E você precisa delimitar uma limitação. Você tem que pôr uma limitação no conhecimento, porque senão você vai ad infinitum e não acaba mais. Então, até mesmo quando você está lendo um texto ou você está escrevendo um livro, você tem que impor limites, porque senão você fica escrevendo pro resto da vida e não termina nunca mais, né? Bom, e aí ele fala, um livro voltado bastante para os autodidatas, e os autodidatas hoje têm muitos recursos, como o YouTube, como o próprio internet para você baixar livros. Então, imagina como era antigamente numa cidade do interior, de um estado distante, que não tinha nem biblioteca, nem livraria. O sujeito não ficava à mercê, não tinha recursos para estudar. Hoje, com a internet, você consegue ver um booktuber como eu, por exemplo, ou você consegue assistir uma conferência, uma aula que está sendo proferida em outro país. Outro dia eu assisti uma aula da Universidade de Chicago pela internet, de um professor que estava falando uma palestra lá, e eu estando em São Paulo, consegui fazer isso. Então, hoje, para o autodidata, as condições são muito favoráveis, mas é claro, ele tem que ter a disciplina ascética da vida de estudos, que é uma disciplina que ele não pode se deixar contaminar ou se distrair pelas coisas banais, porque da mesma forma que a internet proporciona todo esse material muito pródigo para o autodidata, ele também proporciona uma série de besteiras que, se ele se perder nesse caminho, vão atrapalhar a sua investigação intelectual, né? E aí ele fala dos níveis de leitura. Eu anotei aqui para falar para vocês. Tem a leitura elementar, quando a pessoa é alfabetizada, é muito ligada essa leitura elementar ao período infantil, a nossa infância, né? E aí você fala, o que quer dizer essa frase? Quando a professora escrevia a frase, perguntava para o aluno, o que quer dizer essa frase? Essa leitura elementar vai ser os primeiros passos da alfabetização. O segundo nível de leitura é a leitura inspecional, quando passamos a ler trechos e parágrafos. Aí não é mais frases. Eu lembro na terceira série a gente fazia a redação, era tudo frases, né? Eu fui para a escola, eu fiz lição, eu fui para o recreio, era tudo frases. Depois, essa leitura inspecional é dos parágrafos, né? A gente vai compondo os primeiros parágrafos, né? Os primeiros trechos. O terceiro nível é a leitura analítica, é a leitura completa e plena. Essa leitura nem todos conseguem alcançar. Os analfabetos funcionais, eles param nesse processo dos primeiros trechos, ou às vezes até da leitura elementar, das frases. Eles não conseguem compreender um texto. É claro que tem textos que são muito mais difíceis de compreender do que outros. Você pega um livro do Schopenhauer, por exemplo, do Nietzsche. Outro dia eu estava lendo Vontade de Potência, do Nietzsche. Se você não tem um conhecimento prévio, você não consegue entender. E a maturidade te faz entender o texto mais também. Eu li esse texto Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, quando eu estava na adolescência, quando eu tinha 16 anos. Eu entendi muito pouco, não consegui entender muito bem. Agora, com a maturidade de 35 anos que eu tenho agora, eu reli o texto e consegui aprender muito melhor o que ele queria dizer. Então tem a questão da maturidade também, né? E o quarto e último nível de leitura é a leitura sintópica. A leitura sintópica é o nível de leitura mais complexo.
são as leituras mais profundas e mais complexas. Como eu disse, essas leituras de livros de sociologia, os livros do Weber, por exemplo, são muito complexos. Aquele livro dele, A Economia e a Sociedade, você precisa ter um conhecimento mais ou menos prévio e um capital cultural, de certa forma, né, que nem o Bourdieu falava. Você precisa ter um certo capital cultural e um certo background, uma certa bagagem para você conseguir entender esses textos. Mas a gente tem que, é muito importante a gente se dar a tentar ler esses textos, se propor a tentar ler esses textos para elevar cada vez mais a nossa erudição. Quando você consegue compreender esses textos, ou a própria poesia, não é todo mundo que consegue compreender a poesia épica dos clássicos, né? Da Ilíada, da Odisseia, o Camões, né? Os Lusíadas, a Eneida, todos esses textos, se você tentar se propor a ler e entender, você vai elevando cada vez mais o seu nível de leitura, que também é o seu nível intelectual, né? Bom, ele vai falar então dessas leituras mais complexas, como eu estou falando, que tem livros que requer que você tenha um conhecimento prévio, como por exemplo, ele dá o exemplo da queda do Império Romano, do Anthony Gibbon, né? Ele também fala do Princípios de Psicologia, do William James, e o Política, do Aristóteles. Também o A Riqueza das Nações, do Adam Smith. São todos livros expositores, que tem os ficcionais e os expositores, são livros expositores, onde requer que você tenha um conhecimento prévio. Nesse livro do Anthony Gibbon, por exemplo, da queda do Império Romano, Declínio e Queda do Império Romano, ele não fala, por exemplo, do período republicano e do período antonino, né? O período republicano e o período antonino. Mas eles pressupõem, quando você lê esse livro, que você já sabe dessa informação. Ele fala da decadência, da queda do Império Romano, mas ele não fala das condições anteriores. É um conhecimento que exige que o leitor tenha previamente, né? Bom, ele vai falar dos tipos de leitura também, que tem a leitura elementar, a leitura dinâmica, a leitura analítica e a conceitual. Ler e escrever são artes recíprocas. São artes recíprocas de fato, porque você tem que ter, como eu disse, o pacto entre o autor e o leitor, que o autor tem que se fazer entender e passar a sua mensagem, e o leitor tem que entender essa mensagem, né? Bom, é uma espécie de contrato, né? Ele vai falar que é uma espécie de contrato entre um pacto, né? Leitor e autor, né? E aí tem umas citações de algumas figuras importantes, como do Francis Bacon, pai da ciência praticamente, né? Do empirismo e tudo mais, que ele fala que o Bacon escreveu: não leia para se contradizer ou refutar, nem para crer e acreditar plenamente, nem para conversar e debater, mas para pensar e ponderar. Você tem que ler para devagar, para refletir. Não é para contestar, para fazer nada disso. É para você adentrar ao mundo da vida interior. Quem lê e quem escreve também, muitas vezes, tem para consigo uma elevação do espírito. Quando eu digo espírito, não no sentido de alma religiosa, mas de conhecimento. E tem uma vida interior. É importante que a gente estimule a nossa vida interior. Um animal que não tem essa racionalidade que os seres humanos têm, ele é voltado para o exterior. Ele é condicionado determinado pelas condições exteriores. A gente não sabe até então se ele tem uma vida interior, porque às vezes não tem uma linguagem escrita e falada. É um outro tipo de linguagem, de comunicação. Mas nós, seres humanos, que temos essa linguagem, nós temos uma vida interior. E nós temos que preservar e cultivar muito a nossa vida interior. Chega um ponto que, se você cultiva bastante sua vida interior, você fica tão viciado, adicto em fazer isso, que você se torna um misantropo. Você fica antissocial, você quer só estar com o diálogo consigo mesmo e esquece do externo, esquece da vida exterior e da vida em comunidade até muitas vezes. Fica ensimesmado muitas vezes, né? E às vezes é uma preservação, é uma forma de se preservar com tanta besteira que vem do mundo exterior que nós vemos ultimamente, né?
Bom, e ele fala também uma outra citação do Sir Walter Scott, que eu separei para ler para vocês aqui. Leem para duvidar ou para zombar. Dizem que para ensinar o aprendiz deve ser dócil e passivo, né? Então leem para zombar, né? Leem para se distrair, para a sátira, né? Eu lembro da literatura dos pícaros que teve na Península Ibérica, na Espanha principalmente, depois da grande obra do Don Quixote, os pícaros na Espanha, que eram sátiras muitas vezes, né? A sátira que está ligada ao teatro e à comédia muitas vezes, é muito importante isso daí também, né? E aí ele fala da importância das referências literárias. Essas referências literárias é muitas vezes o capital cultural que eu já disse, que você vai adquirir com todas as leituras que você fez e adquiriu ao longo da sua vida, ou com as conversas intelectuais, as tertúlias, vamos dizer assim, as conversas e as relações que você teve ao longo da sua vida que te fez ampliar o seu repertório. É muito importante as referências literárias. E também cinematográficas também, e as referências de filmes também é muito importante. Porque na sua vida, quando você se deparar na sua vida pessoal com algum impasse ou com algum acontecimento da sua vida pessoal, você vai ter referências, sejam elas do mundo da ficção, ou de um documentário, ou de um conceito, ou conceitual expositor, como ele diz no livro, que vai te ajudar a superar isso. Muitas pessoas fazem análise, né? Frequentam analista, psicanálise e tudo mais, mas tem pessoas que conseguem, por elas mesmas, lendo filosofia, lendo os livros, lendo literatura, elas mesmas conseguem, não digo se curar, mas conseguem se manter sem precisar da ajuda de um profissional. Isso aconteceu com muitas pessoas, até comigo, né? Eu fiz análise um tempo, ia no psicólogo por um tempo, mas depois eu comecei a adentrar esse mundo da filosofia, das letras, e não precisei mais. Eu, por mim mesmo, busco as minhas respostas, os meus questionamentos através do mundo intelectual e não preciso mais passar por esse tipo de análise com a ajuda de profissionais, seja lá o que for, né? Bom, e aí, como eu disse, no final do livro ele faz uma lista dos livros mais famosos, citando Aristóteles, passando por Shakespeare. Ele vai falar do idioma também, que o idioma ele vai sendo alterado ao longo da vida, da história, né? E é muito difícil a gente ler um texto original do Shakespeare, por exemplo, com o inglês erudito, o inglês antigo, né? Arcaico. Então fica muito difícil a gente ler essas obras e por isso que elas precisam sempre estar sendo reeditadas com uma linguagem mais acessível e atual, né? E nesses livros ele cita também o processo do Franz Kafka, né? Bom, e aí, para terminar, ele vai falar da escrita, a arte de escrever, que está muito ligada a leituras. Quanto mais carga e referências literárias você tem, melhor fica a sua escrita, né? E a arte de escrever também passa por todas essas etapas que ele falou da arte de ler. E tem a leitura intrínseca e a extrínseca. A leitura intrínseca é quando o texto tem uma mensagem embutida, uma espécie de subconsciente, inconsciente, que está no texto, que ele quer passar uma mensagem. Todo texto ou toda escrita ela é intencional. O autor tem uma intencionalidade de se passar uma mensagem, às vezes que nem o próprio autor está consciente daquilo. Ele só vai ficar consciente daquilo depois que o texto for escrito e reinterpretado por outras pessoas. Existe, de fato, textos que cada um tem uma interpretação e são livros de interpretações múltiplas. Mas muitos textos, eles têm e obras de arte também, peças de arte também, não dão margem a qualquer tipo de interpretação. Ele tem uma interpretação específica que é o que o autor está querendo passar, a mensagem que o autor está querendo passar. E tem os textos extrínsecos, né, que são externos, né? E aí, hoje em dia, tem as leituras de apoio que substituem o livro em si. As leituras de apoio é quando, por exemplo, eu vou ler sobre Schopenhauer. Eu não leio o livro original do Schopenhauer. Eu pego e leio livros que falam sobre a obra e sobre o autor.
é mais ou menos isso que vocês estão fazendo agora. Se vocês não vão ler o livro do Mortimer Adler, vocês estão assistindo o meu vídeo. Você pode assistir um vídeo no YouTube que fale sobre uma obra, fale sobre um livro, mas não necessariamente ler o livro. Então você vai saber sobre o que o livro se trata, vai ter uma resenha, um resumo, mas não necessariamente vai ler o livro original, né? Isso me lembra, por exemplo, a argumentação. Como eu falei do Schopenhauer, tem aquele livro dele, A Arte de Ter Razão, né? E ele fala no livro, o Mortimer Adler, que muitas vezes quando você vai para um debate, você não vai mudar as crenças dos participantes. Um participante não vai mudar a crença. Muito difícil alguém vai mudar a crença num debate quando eles já estão convictos das ideias. E no livro é a mesma coisa. Um leitor, para ele mudar a sua percepção, e acontece de muitos leitores mudarem a sua ideologia através até da leitura de um texto ou qualquer coisa assim, é muito difícil mudar. E aí eu me lembro do livro A Arte de Ter Razão, né? Bom, então é isso. Eu recomendo veemente o livro A Arte de Ler, ou Como Ler Livros, né? Como Ler Livros, do Mortimer Adler, também com as suas organizações e adendos do Charles Van Doren. E recomendo a bibliografia do autor também, que ele tem outros trabalhos muito interessantes. Mas esse é a sua magnum opus, né? Seu trabalho mais importante, tá certo? Então é isso. Não deixe de conferir os meus livros no blog, pelorevés.blogspot.com, está na descrição desse vídeo aqui. Lá vocês podem baixar os meus livros que estão em PDF e convertê-los para EPUB, para porventura ler no Kindle, ou ler em PDF mesmo, porque eles estão diagramados, já voltados e preparados para ler no mundo digital, no virtual. E se vocês quiserem a versão física, eu tenho alguns exemplares físicos. Vou deixar meu e-mail na descrição desse vídeo aqui. Vocês mandam um e-mail para mim e aí eu explico como faz para adquirir o livro físico, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente. Curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que é leitor também, como você. E vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!